Então, meus irmãos, neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena revelação de Deus em cima da palavra, com base numa passagem bíblica conhecida, mas que, por conta da sua natureza de renovar-se a cada vez que nós a lemos, cada vez que a ouvimos, o Senhor terá algo novo para ministrar a você, a mim, a cada um de nós. Vamos meditar na palavra do Senhor. A passagem está em Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 17, onde está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Eu frisei em vermelho as partes principais dessa passagem para que, olhando, você identifique rapidamente os pontos principais. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os homens aí andam falando que eu sou? E aí eles responderam: olha, estão falando aí, alguns falam que o senhor é João Batista, outros que o senhor é Elias, ainda tem outros que falam que é Jeremias e até algum dos profetas. Isso é o que eles ouviam. Mas Jesus queria saber deles: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta foi muito importante, porque é importante que nós saibamos quem Ele é, nós, e não o que nós ouvimos dizer. O que dizem que Jesus é, que Deus é, que a fé é, né? Que a Bíblia é, e o que nós dizemos, o que nós cremos, acreditamos, porque a gente fala aquilo que é convicto. A pergunta é: quem dizeis que eu sou? É quem vocês acreditam que eu sou. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uma boa resposta. E Jesus, inclusive, justificou por que Pedro teve essa boa resposta. Veja lá: Bem-aventurado és tu, verso 17, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus falou não foi carne e sangue quem te revelou, Jesus está falando da parte física, material, intuitiva do homem. Ele está dizendo assim: não foi um homem normal, comum, que te revelou, inclusive você mesmo, né? Porque a percepção da carne ali e do sangue é aquilo que hoje, numa linguagem mais atual, que eu tenho utilizado com a igreja, é assim: o que os teus olhos te dizem, aquilo que você vê, aquilo que você percebe ao teu redor, né? O que a razão te diz, a razão humana te diz, né? Para aqueles homens, a razão humana dizia que Jesus era muito semelhante a João Batista, ou muito semelhante a Elias, ou muito semelhante a Jeremias, ou um dos profetas, né? A carne e o sangue erraram sempre ao longo da Bíblia, né? A razão humana é expressada aqui e é por Jesus como sendo carne e sangue, sempre errou, né? A razão humana errou. Por ela, Davi não teria vencido Elias, Daniel não teria sobrevivido à cova dos leões, né? Jesus não teria tido a menor chance, o reino de Deus teria acabado quando Jesus foi crucificado. Muitas coisas ao longo da história, e até hoje é a mesma coisa. Se nós olharmos para o caos, olharmos para as tragédias, olharmos para as dificuldades, para as tribulações, os nossos olhos vão nos contar que nós não temos chance, que nossa fé não existe, né? Que nós não somos merecedores da bênção de Deus, que o reino de Deus é duvidoso, que Jesus não vai voltar não, que tudo isso é conto. Isso são as razões humanas, né? Mas Pedro, ele teve uma resposta muito diferente, não é?
Ele poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José e Maria, não é? Habitante ali de Belém, nasceu lá. Coisas assim, do dia a dia. Não. Pedro respondeu segundo a revelação do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que profundidade. Estamos falando aqui de um Pedro de início de carreira, mas que já contava com a revelação do Espírito Santo, né? E eu quero trazer isso para hoje, trazer para o agora. O que os teus olhos andam te contando a respeito de tudo que te cerca, das coisas que te acontecem, as formas como você reage, a tua própria situação espiritual, a situação da tua fé. O que os teus olhos te contam? O que as tuas conclusões, as conclusões da tua mente concluem a respeito de tudo? Há uma maneira de viver nesse mundo segundo as nossas razões. Há uma maneira de viver nesse mundo debaixo das revelações do Senhor, da visão de Deus. Ver as coisas como Deus vê e não como o homem vê. É tão diferente quanto você ver ou comparar as visões, né, de alguém que está lá na base da montanha com a visão que tem aquele que está lá no pico da montanha. Temos meditado isso frequentemente. Quanto mais alto você sobe, mais longe você enxerga. Então, alguém que está ali na base, no vale, tem uma visão da paisagem ao seu redor. Limitada, não é? Mas à medida em que você sobe um monte, ou uma montanha, ou um pico, quanto mais alto, mais longe você enxerga. Trazendo isso para a Bíblia, nós encontramos ali um dos adjetivos de Deus exprimido pela palavra Altíssimo. Altíssimo. Não há outro mais alto do que Ele. Então, se podemos dizer que quem sobe uma montanha enxerga mais longe, o que dizer de Deus então que é Altíssimo? Por isso vale a pena segui-lo, tê-lo nos orientando, porque Ele vê coisas que nós nem desconfiamos. Ele sabe de coisas que não somos capazes nem de deduzir. Então, seguro é seguir debaixo das mãos dele, porque ele vê e sabe coisas que eu e você não. Então, cuidado com aquilo que os teus olhos te dizem, aquilo que as tuas conclusões, não é? Finalizam lá no fim dos seus pensamentos. Porque pode te trazer desespero, pode te trazer uma desesperança, né? Uma infelicidade, uma ansiedade para além da conta que você não pode suportar. Então, descansar no Senhor é isso. Deixar de acreditar um pouco, duvidar dos teus próprios olhos, duvidar das tuas deduções e entregar na mão do Senhor. Fazer com que Ele supere e altere a tua história. Altere o teu futuro para bem. E aquilo que os teus olhos te contam, seja só um agora, que depois será apenas memória, que vai encorpar um testemunho de livramento e de cura. O que você diz sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, Pai Consolador, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que você diz? São frases e adjetivos que circulam no meio do povo cristão. Mas você, o Senhor quer saber você, como você está. A salvação não é coletiva. Deus não nos vê como uma massa de gente. Não. Ele nos identifica um a um dentro da multidão. Dos milhões de remidos ao redor da terra, Ele se importa com cada um de nós. Ele quer saber. E agora, com autoridade na palavra, eu te entrego essa mensagem. O que você acredita que eu sou? Se a resposta não é convicta, não é firme, não é forte, faça o que Ele já te mandou. Vá lá no quarto, feche a porta e fale com Ele em particular. Põe para fora tudo aquilo que tu anda escondendo lá no cofre ou lá
no porão do teu coração. Revela para Ele. Liberte-se dessas cargas, liberte-se dessas fotos amarelas, dessas memórias antigas que são uma sombra te perseguindo no dia a dia. Põe o Senhor como aquele que não só te liberta, como te põe de pé e te faz caminhar. Vai. Duvide dos teus olhos. Guie-se pelos olhos dele e você terá firmeza e convicção no teu coração. Não se guie mais como os homens daquele tempo de Jesus, pela revelação da carne e do sangue, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Você será grandemente vitorioso. Amém? Recebe essa pequena palavra no teu coração. Ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe poderosamente e faça prosperar no teu coração essa pequena palavra. Ele seja contigo, meu querido irmão. Deus abençoe.